Boa noite, meus irmãos. Um forte abraço a você, querido, que está aí. A todas as famílias representadas. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja e nos dê a perseverança. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Hoje, irmãos, vamos estudar a lei cerimonial. Aquela que era a sombra do verdadeiro. Veja bem. A festa das primícias, a festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa, era a sombra do verdadeiro. Era a sombra do verdadeiro, o Messias que viria. Ora, se o Messias já veio, eu preciso do verdadeiro, não preciso mais da sombra. Por isso que essas leis cerimoniais foram gravadas na cruz. Mas se você tiver a oportunidade de visitar Israel e quiser participar dessas festas com o povo judeu, pode. Não é pecado. É muito proveitoso espiritualmente. Tá ok? Desde que você faça com fé no Messias. Você aceite o Messias como seu salvador pessoal. Como salvador da sua vida. Tudo bem. Agora, se você não aceita o Messias como salvador da sua vida, para você Jesus é um profeta, que nem para alguns, né? Para algumas religiões, Jesus não é salvador. Não é Deus salvador, é um grande profeta. Para outras religiões é o maior profeta, mas não é o Messias. E daí essas festas, se você participar delas com esse tipo de crença, é um ritual vazio. Ok? E isso nós vamos ver hoje aqui na Bíblia. Estas festas você deve participar se for lá em Israel, mas crendo no Messias como salvador da sua vida. Como Deus salvador de sua vida. Aí tem validade. Aí é proveitoso. Tá ok? Vamos lá. Vamos fazer nossa oração? Maravilhoso eterno Deus, que possamos entender claramente a diferença entre a lei moral, os 10 mandamentos, a lei eterna que existirá mesmo no reino prometido de Deus, e a lei cerimonial, aquela que era sombra da vinda do Messias, sombra de uma vida eterna em amor com o nosso Rei eterno, o Senhor Jesus. Possamos entender a diferença dessas leis. A lei cerimonial ela foi cravada na cruz, vamos ver isto hoje. Ou seja, ela não tem mais obrigatoriedade. Por quê? Porque o verdadeiro já veio. Então não preciso mais da sombra. É que nem uma pessoa humana. Quem que é mais importante, a pessoa ou a sombra? Ora, a sombra não existe sem a pessoa. A sombra não existe sem a pessoa. Portanto, a pessoa é muito mais importante que a sombra. É o que concluímos, tá bom? Então oremos. Maravilhoso eterno Deus, que o Espírito Santo abra nossa mente, nosso coração, a nossa alma a entender a diferença dessas duas leis, que possamos guardar os teus mandamentos eternos, a lei moral, a lei de Deus, que está dentro da arca da aliança com as duas tábuas de pedra, pedra porque simboliza a eternidade. E que o Senhor abençoe esta nossa vida, nos perdoando, nos purificando de toda a nossa injustiça, para que possamos andar nos teus santos caminhos. A tudo te agradecemos com perdão dos nossos pecados. Conceda uma bênção muito especial a todos que aqui estão conosco, as famílias representadas, e a tudo te agradecemos com perdão dos nossos pecados, com perdão de toda a nossa injustiça, no doce, santo e eterno nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá. Deuteronômio 4, 44 e 45 diz assim: Esta é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. Leis que essas também foram dadas por Deus a Moisés, tá? Não veio da cabeça de Moisés, não. Presta bem atenção. Esta é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. São estes os testemunhos e os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel quando saíram do Egito. Juízos, quando tem essa palavra juízos, são os mandamentos eternos. Agora, eu vou dar um exemplo para você de um estatuto, tá bom? Por exemplo, nós temos na lei moral, na lei eterna, o mandamento não roubar. Tudo bem? Tá. Eu roubei um boi teu. Eu roubei um boi que é seu. O que dizia o estatuto? O estatuto regulamentava este mandamento eterno. O estatuto dizia que se eu roubasse um boi,
eu devolveria este boi roubado ao dono e mais 4 bois de igual valor monetário. Ou seja, eu devolvi o boi que eu roubei. Aí eu tinha que pegar 4 bois lá no meu pasto, de igual valor a este que eu roubei. Cada um dos bois tinha que ter o valor deste boi que eu roubei. Se este boi que eu roubei era de 20 mil reais, eu tinha que restituir 4 bois, sendo cada boi de 20 reais. O primeiro boi 20 reais, o segundo boi 20 reais, o terceiro boi 20 reais e o quarto boi 20 reais. E entregar para aquele que eu roubei, para aquele proprietário que eu roubei. Ou seja, eu devolvi o boi roubado e mais 4 bois, cada um deles de igual valor àquele boi que foi roubado. Este era um estatuto que regulamentava o mandamento não roubar. Esse é um estatuto. Ou seja, o estatuto descrevia qual é a minha punição por infração do primeiro mandamento, do segundo mandamento, do terceiro mandamento, do quarto. Por exemplo, aquele que maldizia seu pai ou sua mãe. Qual era a pena que o estatuto dava para a pessoa? Era apedrejado. Morria apedrejado. Tá certo? E assim por diante. Então vamos lá. Você viu aqui, né? Esta é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. São estes os testemunhos e os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel quando saíram do Egito. Ou seja, quando eles saíram do Egito, Moisés já foi relembrando, reavivando a memória deles, preparando o espiritual deles para entrar na terra prometida. Tá certo? Vamos lá. Deuteronômio 4:45. Acabamos de ler. São estes os testemunhos e os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel quando saíram do Egito. Então Moisés foi relembrando eles, foi reavivando a memória deles, foi regulamentando a lei na vida deles, para que eles pudessem servir a Deus com lealdade e fidelidade e fosse exemplo a todo mundo que Israel possuía um Deus verdadeiro. Que Israel tinha leis para a época extremamente avançadas, que regulamentava a vida civil, a vida religiosa, a vida espiritual, a vida física do povo de Israel. Ou seja, Israel sempre foi na história da humanidade a nação mais organizada do planeta. Não adianta, pode espernear, pode falar o que for. É a nação mais organizada do planeta até os dias de hoje. Tá ok? Deuteronômio 31:9, vamos lá? Deuteronômio 31:9. 31, verso 9 está aqui. Deuteronômio 31, verso 9 diz assim, ó. Esta lei escreveu-a Moisés e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, e a todos os anciãos de Israel. Por que Moisés entregou os representantes, né, para os filhos de Levi? Porque os filhos de Levi é que pregavam a todo o povo de Israel. Os filhos de Levi iam de casa em casa ensinando as famílias todas as Sagradas Escrituras. Tudo que Deus ali havia confiado a eles, eles iam ensinando de casa em casa e pregavam em todo Israel. Tá? E foi dada à tribo de Levi o sacerdócio, né? Por meio de Arão, irmão de Moisés. Arão foi o primeiro sumo sacerdote de Israel. E todos os sacerdotes deviam ser descendentes da tribo de Levi. Tá ok? Deviam ser pertencentes à tribo de Levi. Tá ok? Então, olha só. Foi falada por Moisés, lá no verso Deuteronômio 4:45, falada por Moisés. Deuteronômio 31, verso 9, diz que ela foi escrita por Moisés. E Deuteronômio 31, verso 24, é escrita em livro. Transitoriedade. Foi escrita em um livro.
Olha lá, Deuteronômio 30, verso 24, diz assim. Olha só, olha que maravilha. Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro. Olha lá, escreveu em um livro, deixou tudo registrado certinho no livro. Ok? 31, verso 26. Olha só, que interessante. Tomai este livro da lei e ponde-o ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunho contra ti. Então todos estavam ensinados, todos sabiam o que deviam ser feitos, todos sabiam como obedecer essas leis, como cumprir esses estatutos, e isso era um testemunho contra a vida deles, em caso de desobediência. Tá certo? E ficava ali do lado da Arca da Aliança, guardadinho ali, tinha um seu lugarzinho ali todo especial a ser guardado. Tá ok? Levítico 27, 34. Vamos lá. Levítico 27. Tá aqui. Levítico. Tá aqui. Levítico 27, o verso 34 diz assim, ó. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Tinha os mandamentos. Você sabe que os mandamentos são eternos. E tinha os estatutos que regulamentavam cada um dos mandamentos. Ou seja, trazia a advertência, a punição para cada um dos mandamentos ali que eu viesse a transgredir, a pecar contra aquele mandamento. Tá bom? Ou seja, os mandamentos começam no Sinai, a lei moral, a lei eterna. E depois Deus vai dando ali o complemento, né? O que regulamentava a vida do povo de Israel em relação à lei eterna. Tá ok? Efésios 2,15. Olha que coisa maravilhosa. Olha, Efésios 2,15. Efésios 2,15. Vamos lá. Vamos ver o que diz Efésios 2, verso 15. Diz assim, ó. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Mandamentos na forma de ordenanças é a lei cerimonial. São as festas, os tabernáculos, a festa da Páscoa. Irmãos, tinha festa lá, acabava uma festa, começava outra. Então, quando você ia percorrer todos esses dias, você percorria ali 52 dias de festa. Quase 2 meses, irmão. Você já pensou hoje, você trabalhando e chegar para o seu patrão e falar que você vai passar 52 dias em festa religiosa e não vai poder trabalhar? Por isso que foi cravado na cruz. Olha lá. Efésios 2, verso 15 diz assim: aboliu na sua carne, ou seja, Jesus morrendo na cruz do Calvário, ele é o verdadeiro, então não precisa mais da sombra. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Ou seja, não tem mais obrigatoriedade dessas ordenanças. Tá ok? Hebreus 7,12. Muito interessante. Hebreus 7,12. Hebreus 7, verso 12. Diz assim: pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente também há mudança de lei. Sim, essas leis não têm mais necessidade. Por quê? Porque eram sombra do Senhor Jesus. Simbolizavam a eternidade com Cristo em amor, o nosso Rei eterno. Agora, na ressurreição de Cristo, na sua morte e ressurreição, nós temos a realidade, não mais a sombra. Então não precisa mais. Tá ok? Isso aí que a Bíblia no Novo Testamento vem explicando. Vamos ler de novo? Hebreus 7, verso 12 diz assim: pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Ou seja, mudou o sacerdócio. Agora não é mais da tribo de Levi. Por quê? Porque o sumo sacerdote nosso agora é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus é da tribo de Judá. É um sacerdócio mais perfeito, mais completo. Onde Jesus se ofereceu a si mesmo por uma única vez. E é mais do que o suficiente para perdoar os pecados.
No sacerdócio levítico, eu matava o animal, cortava a jugular dele, aí pegava o sangue e espalhava sobre as 4 pontas do altar, ou seja, eu transferia meu pecado para o animal. Do animal eu transferia para o santuário, para as 4 pontas do altar. Por isso que tinha o dia do Yom Kippur, um único dia no ano, onde somente o sumo sacerdote poderia entrar no lugar santíssimo e fazia ali a purificação do santuário. Ou seja, era um único dia no ano que realmente acontecia o perdão. Todos os demais era transferência do meu pecado para o animal e do animal para o santuário terrestre. Entende? Agora não. Agora eu peço perdão diretamente com Jesus, porque ele já morreu por mim. É o sangue dele que me perdoa e me purifica de toda minha injustiça. 1 João, capítulo 1, verso 9. Tá ok? Percebeu a diferença de sacerdócio agora? Então eu não preciso mais das ordenanças. Eu preciso agora do verdadeiro, que é o Senhor Jesus. Este é o meu perdão. Esta é a minha comunhão direta agora com o Senhor Jesus. Não existe mais intermediário. Ele é meu sumo sacerdote. Eu não tenho um sumo sacerdote ou um sacerdócio humano para poder chegar até Deus. Não, eu vou direto ao Senhor Jesus. Entende? É isso que Paulo está explicando aqui no livro de Hebreus. Tá bom? Agora, esse verso aqui é interessante. Colossenses 2,14. Colossenses 2, verso 14, diz assim, ó: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, olha lá, lei cerimonial, ordenanças, o qual nos era prejudicial. Por quê? Porque não podia ter o contato direto com Deus. O qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Quando Jesus morreu ali na cruz, todo esse cerimonial morre também com o Senhor Jesus na cruz. Por quê? Porque agora eu não preciso mais matar animal. Eu não preciso mais matar um animal para obter perdão do meu pecado, para transferir o meu pecado para o animal e do animal para o santuário terrestre. Não. Eu peço perdão diretamente para o Senhor Jesus, porque é no sangue do Senhor Jesus que Ele está lá no Santíssimo do Santuário Celestial intercedendo por mim e por toda a humanidade deste universo caído em pecado. Não entendeu? É assim. Por isso que o cerimonial, as leis cerimoniais, as leis de ordenanças foram gravadas na cruz. Não existe mais obrigatoriedade. Atos 15. Vamos lá. Atos 15. Atos 15. Perfeito. Em Atos 15, nós temos o verso 5 e o 10. Olha que interessante. No verso 5 diz assim: insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los, e determina-lhes que observem a lei de Moisés. Olha lá. Mesmo no livro de Atos, eles ainda achavam ali que tinha necessidade da circuncisão, tinha necessidade de guardar a lei de Moisés. E Paulo vem explicando para eles que não. Que agora não. Agora não precisamos mais dessa sombra, porque temos o verdadeiro que é o Senhor Jesus. Vamos lá. Olha só o verso 10, o que diz lá? Vamos ver qual que é a resposta. Agora, pois, por que tentais a Deus? Olha lá. Por que tentais a Deus? Circuncisão é um pacto de sangue. Por acaso existe um pacto de sangue que seja maior do que a cruz do Calvário em sangue por nós? Percebeu? A morte do Senhor Jesus colocou fim a todos estes rituais que existiam antes da vinda do Messias, antes da cruz do Calvário. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar? Nem nós. Ou seja, imagine, gente, lá em Atos, aquelas conversões em massa, 3 mil, 5 mil, não sei quantos mil. Você circuncidar todo aquele povo? Imagina a loucura. Quantas pessoas que não ia ter que estar ali junto ao povo trabalhando para circuncidar essa multidão? Não tem como. E mesmo porque Paulo fala
Vamos lá, já que nós estamos aqui, vamos lá. Tá? Vamos lá. Romanos, vamos lá para mostrar para vocês. Isso aqui é importante. Romanos, olha aqui, ó. Vamos entender. Romanos, os 3 últimos versos, olha lá. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? Uma pessoa incircuncisa observa toda a lei, anda nos caminhos do Senhor Jesus, procura imitar o Senhor Jesus. Essa incircuncisão, Deus não considera circuncisão de coração? Lógico que considera. Olha o 27. E, se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que, não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei, porque não é judeu quem o é apenas exteriormente. Ou seja, Paulo está explicando aqui que não adianta eu ser circunciso na carne e desobedecer a lei. A minha circuncisão se tornou incircuncisão. Agora, um gentio que é incircunciso, nunca foi circuncidado, é incircunciso. Ele obedece toda a lei. Ele segue a Deus com fervor, com fé, devoção. Essa incircuncisão do gentio não torna-se uma circuncisão de coração? Lógico que torna-se. É isso que Paulo está explicando. Olha só, vou ler de novo. Porque não é judeu quem é o apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu, olha quem que Deus considera o judeu. Olha quem é judeu para Deus. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. E circuncisão a que é do coração no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, Paulo explica aqui que Deus considera um gentio judeu. Por quê? Porque ele anda na lei. Ele guarda os mandamentos eternos, ele não mata as pessoas com palavras, xingando. Ele resgata as pessoas, isso sim. Ele apaga o mal com o bem. Ele ama seus inimigos. Ele quer resgatar esses inimigos para Deus, para que venham ser amigos. Entendeu? Ele vive o evangelho, ele vive a palavra de Deus no coração, na vida dele. Então isso é circuncisão para Deus. Entendeu? Entende como é? Então todos esses rituais foram gravados na cruz. Colossenses, vamos lá voltar para o livro de Colossenses, não é isso? Colossenses, muito bem. Colossenses. Colossenses, capítulo 2, o 16 e o 17, diz assim, ó. 16 e 17. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Ou seja, no dia de Cristo, no dia da volta de Cristo, Paulo possa se alegrar com todas aquelas almas que ele ajudou a salvar, buscando imitar a Cristo, buscando a viver no Espírito, tendo a vida guiada pelo Espírito Santo. 17. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, o que é libação? É derramar um líquido, um vinho, um óleo, leite sobre a cabeça. Tá? Isso é libação. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Paulo se alegra de ver as pessoas ali sendo resgatadas das trevas para a maravilhosa luz. Tá certo? Dias e festas que apontavam para a cruz. E agora Hebreus 9 e 10. Hebreus, vamos lá. Livro de Hebreus. Livro de Hebreus 9. O 9 e o 10 diz assim, ó. O 9 e o 10 diz assim. É isto uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tanto dons como sacrifícios. Embora estes, no tocante à consciência,
sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Ou seja, Paulo está falando aqui que não precisa mais de sacrifício, não precisa mais matar animais. Isso é ineficaz. Agora temos um sacrifício muito mais perfeito por nós, que é o sacrifício do Senhor Jesus. Verso 10. Os quais não passam de ordenanças. Olha lá, ordenanças foram abolidas na cruz do Calvário, cravadas na cruz. Os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas, e diversas ablusões impostas até o tempo oportuno da reforma. Ou seja, precisamos agora de uma reforma na religião a que seguimos. Agora é Cristo. Não precisa mais de animais, não precisa mais dessas comidas, bebidas simbólicas que ali eram feitas, tá bom? No santuário terrestre. Tá ok? Não precisa mais disso. Então o apelo do estudo de hoje é você viver a lei de Deus, viver a palavra de Deus na sua vida. Não existe maior felicidade no mundo do que essa. Essa é a verdadeira felicidade e alegria. Minha paz vos dou. Isso é viver a paz de Cristo no seu coração. A paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. João 15, vamos lá. Evangelho de João, no capítulo 15, diz assim, ó. João 15, 9 e 10. 9 e 10. Isso mesmo, 9, 10 e 11. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. E agora ele diz como permanecer no amor de Deus. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, ou seja, a alegria de Jesus esteja em nossa vida, e o vosso gozo seja completo, e a vossa alegria seja completa em Cristo Jesus. Esse é o desejo de Deus para nós. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor Jesus inunde a sua vida. Agora então nós temos o quê? Que guardar a lei moral. E quais são os estatutos que regulam a lei moral nos dias de hoje? As leis civis. Se você matar, você vai preso, vai ter uma pena ali para cumprir. Agora essas leis. Por isso que Deus fala que nós devemos respeitar as autoridades. Que as autoridades são ali colocadas por Deus para punir aquele que faz o mal. Tá certo? Que Deus te abençoe, te proteja e te guarde, e que Deus possa completar a boa obra em cada um de nós. Amém. Um forte abraço e, se Deus permitir, até o nosso próximo encontro. Amém.